Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você. Neste domingo, o primeiro turno das eleições 2022. Amanhã, junto com a Festa da Democracia, as novas medidas tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para a realização do pleito deste ano. Quais as regras, o que pode e o que não pode, Nicolini, nos colégios eleitorais? Quais as mudanças que foram registradas pelo Tribunal Superior Eleitoral? Para falar sobre isso, trazer esclarecimentos, tirar dúvidas, o Band Entrevista de hoje conversa com o juiz eleitoral de São José dos Campos, Marcos Pagan. Doutor Pagan, obrigado por estar presente aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, sou eu que sempre agradeço, Israel, Nicolini. É sempre um prazer estar aqui e sempre muito bom poder contar com essa parceria esclarecedora da imprensa, em especial aqui da TV Band Vale. Nessa véspera das eleições, doutor Pagan, as pessoas ficam ansiosas, a gente não podia falar de outra coisa. O senhor é um juiz bastante experiente, já passou por outras eleições, já foi juiz eleitoral em outras oportunidades. O que tem de diferente nesta eleição para a justiça eleitoral? A tecnologia vai evoluindo. Quais são as novidades? Gostaria de começar por aí, os esclarecimentos para o nosso telespectador. Essa pergunta é interessante, Nicolini, porque nós estamos sempre num processo de evolução, de aprimoramento. E os recursos tecnológicos estão evoluindo também e com ele a justiça eleitoral tenta também se modernizar. Então nós temos urnas mais modernas, mais eficientes, mais seguras. E até por conta de uma pressão da sociedade, né, mas uma cobrança legítima da sociedade, de outros entes que também participam do ambiente eleitoral, a Justiça Eleitoral também tomou algumas providências, como ampliar itens que são relacionados à transparência e também obter uma maior credibilidade, buscar uma maior credibilidade desses novos recursos, porque nós estamos digitalizando todo o nosso sistema. Então, as pessoas já estão acostumadas com o e-título, com a biometria, e nós estamos caminhando nesse sentido. Segurança nas eleições, doutor, como é que o senhor enxerga para esse ano, pleito de 2022? O pleito ele é delicado, nós estamos realmente num momento sensível. O panorama político eleitoral ele acaba refletindo também no sistema eleitoral e por isso nós estamos com alguns cuidados, principalmente por conta disso que está sendo chamado de polarização e de alguns ânimos um pouco mais exaltados. Também o fenômeno das redes sociais e alguma desinformação que está sendo, às vezes, até irresponsavelmente divulgada. Por isso nós estamos também tomando medidas para evitar e para também conseguir regularizar no dia da eleição, conseguir realizar o pleito eleitoral da forma mais tranquila. E, claro, nós, os agentes públicos, preocupados inclusive com a segurança pessoal, não só da população, mas também daqueles que estão envolvidos na eleição. Eu fiz uma reunião recentemente com todo o comando, com os oficiais da Polícia Militar e da Polícia Federal também, justamente para tomar algumas medidas, adotar algumas medidas que serão adotadas no próprio dia da eleição e na véspera. E quais são essas medidas, doutor? É importante saber, as urnas já estão nas escolas nessa véspera de eleição. Há uma segurança que funciona 24 horas nessa noite da eleição. Tudo isso tem a garantia, seguridade. Como é que funciona esse sistema? Cláudio, é importante dizer que esse sistema ele já vem de anos. Há 25 anos nós estamos trabalhando com esse tipo de procedimento. E nós vamos, é claro, como eu disse, tentando aprimorá-lo. E nessa fase anterior, nesses últimos 15 dias, o que nós temos feito? Trabalhado incessantemente a nossa equipe, e são diversas pessoas que estão envolvidas nisso, inclusive, como eu disse, pessoal da Polícia Militar, da Prefeitura, da Guarda Municipal. Nós estamos preparamos durante todo esse tempo as urnas e agora nós estamos preparando a segurança delas, de tal forma que, uma vez tendo sido injetados os dados e os programas nas próprias urnas eletrônicas. Nós lacramos, eu como juiz eleitoral fiz mais de 5.000 assinaturas, os outros colegas também, para que a urna tivesse resguardada e agora nós estamos cuidando do resguardo físico, para onde elas vão e as pessoas da equipe de segurança que ficam vigiando as urnas
para que não haja nenhum tipo de violação. O senhor comentou sobre polarização. Esse processo também das fake news, as desinformações, elas têm atrapalhado o trabalho do senhor e também da sua equipe, doutor? Lamentavelmente sim, Israel. Lamentavelmente nós estamos preocupados. É evidente que de alguma forma a gente também consegue se antecipar, mas infelizmente também essas informações elas acabam sendo divulgadas numa velocidade que é incompatível com a tentativa de revertê-las, né? Não é a mesma velocidade. Isso, evidentemente, não vou negar, cria uma situação. Nada, porém, que não possa ser administrado pela Justiça Eleitoral, e nós estamos tentando trazer informações, né? E pedimos à população que confia no sistema da Justiça Eleitoral que colabore com a gente, porque o dia da eleição é o dia de fazer o voto, de fazer o exercício da cidadania. E não pode ser nada mais prejudicial ao seu próprio candidato do que tentar boicotar o sistema. É por isso que é importante que a população esteja com a gente. Agora, o senhor falou de segurança das pessoas que ficam, doutor Pagan. A carinha da urna eletrônica é basicamente a mesma, né? Desde o início da sua implantação, e há 20, 25 anos, dependendo das cidades. Primeiro foi nas cidades maiores, né? E depois nas cidades menores, até chegar em todo o Brasil. Isso não quer dizer que o que está lá dentro é igual. Eu pergunto na questão da modernização do sistema. Toda eleição esse sistema acaba sendo modernizado de alguma forma? Houve modernização para a eleição desse ano? Houve, Nicolini. Isso é importante dizer que nós temos uma novidade, você me perguntou de novidade. Nós percebemos que nas últimas eleições muitos erros imputados à urna, na verdade eram erros de digitação, erros no momento de manipulação da urna, né? E um dos casos mais interessantes era o fato de que nós temos uma sequência, são 5 números, né? 5 votos que a pessoa tem que inserir, e agora o mesário, antes a gente não tinha essa funcionalidade, o mesário vai conseguir saber em qual dos 5, em qual fase o eleitor está. Ele não consegue ver o que o eleitor está fazendo, sim, mas ele sabe se está votando para deputado estadual, para senador, e aí vocês sabem, não é? No deputado federal nós temos 4 números, no deputado estadual nós temos 5 números, 5 algarismos. Então ele vai saber, até pelo ouvido, não é? Porque vai sair um som, e aí ele vai conseguir orientar melhor. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade não é propriamente uma novidade, isso já estava sendo feito desde 2009 e não foi uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, é a lei que assim determina que a pessoa não pode entrar na cabine de votação com o aparelho celular, justamente para preservar a secretude do voto e justamente para fazer com que haja maior segurança e não seja filmado. Aliás, quanto à questão do celular, a gente tem diversas questões a fazer, nós vamos poder falar mais daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, porque o Band Entrevista faz a primeira breve pausa aqui na tela da TV Band Vale, daqui a pouco a gente volta com novas informações, não saia daí. Eleições 2022, olho no voto, olho na Band. O Band Entrevista recebe o juiz eleitoral Marcos Pagan, que comenta sobre as novidades do pleito deste ano, né, Nicolini? Que acontece amanhã, domingo. Doutor Pagan, o senhor iniciava falando no bloco anterior da questão do uso do celular e dizendo inicialmente que não é uma novidade a questão de que não se pode estar com o celular no momento em que se acessa a cabine de votação, né? E muito tem se falado, não, porque não querem permitir que vá com o celular. Eu, por exemplo, na eleição de 2020, utilizei o telefone celular como e-título, até na porta da sessão, para se confirmar e poder acessar o mesário, o presidente, para daí passar pelos processos e ir para a cabine. Mas o celular ficava de lado. Esse celular pode ir até a sessão de votação, só não pode ir na cabine? Mudou alguma coisa? Gostaria que o senhor deixasse bem claro para o nosso telespectador. É muito importante fazer esse esclarecimento. O aparelho celular hoje, ele contém não só os dados pessoais do cidadão, do eleitor, mas contém também, muitos deles, o e-título. Então, a primeira coisa que a gente vai esclarecer, não é que a pessoa não pode ir até a sua sessão com o celular, com o aparelho celular. Pode e é até recomendável que vá. A eleição vai ser mais rápida, a identificação dessa pessoa. O que ele não pode, e aí é preciso diferenciar e deixar bem claro isso. Uma coisa é a sala onde está sendo feita, a gente chama de sessão eleitoral. Outra coisa é a cabine de votação, onde está a urna eletrônica.
é ali que ele não pode entrar, porque a própria lei diz que ali é indevassável. Então, o que nós vamos fazer, até para não ter nenhum problema com deixar o aparelho celular com o escrivão, não, nós, com o diretor, o presidente da mesa. O que nós vamos fazer é ao lado da cabine, mas à vista do presidente da mesa, vai haver uma mesa, uma mesinha, a pessoa vai depositar o seu aparelho celular ali e vai realizar o seu voto de tal forma. Porque no dia da eleição, Israel, não é dia de fazer selfie, não é dia de fazer selfie. Não é dia de registrar, até porque isso causa a nulidade do próprio voto. E acontece muito isso, doutor? Acontece, lamentavelmente, mas agora nós estamos mais atentos. Mas a gente vê depois nas redes sociais. As pessoas parecem que querem, vou usar uma expressão aí da moçada, né, lacrar, né, algumas delas. Mas acontece, e aí está um outro grande problema, uma das razões pelas quais a pessoa não pode entrar. Primeiro porque a Constituição diz que o voto é secreto. Isso pode comprometer isso que a gente chama de secretude de voto, que é sagrado para nós. A segunda questão é uma questão de segurança. Há determinadas milícias, há inclusive organizações criminosas que querem saber se a pessoa votou conforme o prometido. E se a gente permitisse que essa pessoa registrasse o seu voto, isso poderia acabar afetando a comercialização dos votos. Então, aí é o velho voto de cabresto. A gente volta a 50 anos ou mais, quando infelizmente era uma prática comum no Brasil. Infelizmente distorceram esse procedimento, essa dinâmica do voto, para dizer que que essa vedação ou que essa proibição é porque a urna eletrônica, de alguma forma, ela não é segura ou ela não é confiável. São coisas diferentes, gente, são coisas diferentes. Vamos lembrar, nós estamos nesse sistema há mais de 20 anos. E esse sistema não tem uma prova que sequer de ele ter causado alguma comprovação de alguma fraude. Então, vamos confiar. Aliás, importante, doutor Pagan, explicar para o pessoal que está nos acompanhando, e a gente está falando para toda a região metropolitana, a gente falou em biometria e em e-título. Eu tinha meu título em São José, hoje meu título está em Taubaté, e quando eu o fiz em São José, o transferi, porque ele também era de fora, fiz a biometria, por isso eu tenho o e-título no celular e uso para votar na escola, que hoje eu voto em Taubaté. Mas nem todas as cidades da região, aliás, a maioria, não tem ainda a coleta biométrica e a possibilidade de que o eleitor tenha o e-título. Como é que funciona o e-título? É importante também destacar isso, né? O e-título, as pessoas já estão acostumadas, porque acontece com a carteira de habilitação, mas talvez aquelas da outra geração não saibam que é possível colocar, não é? Fazer a transposição do documento, do título eleitoral para o próprio aparelho celular. E a biometria nada mais é daquilo que as pessoas às vezes estão acostumadas nos bancos, né? É mostrar, colocar o dedo e ali vai ser a forma de identificação da pessoa. Então, com a evolução, a maioria das sessões eleitorais já dispõe dessa segurança, né? Desse modo, dessa evolução tecnológica. Mas pode ser que em algum caso ou outro, né, ou até mesmo porque possa ter dado um problema na urna, não haja essa disposição. Sem problemas, nós ainda podemos fazer pelo modo tradicional. Por isso, recomendamos às pessoas que, até mesmo porque pode acabar a bateria, né, a pessoa vem com e-título, leve o seu título de eleitor, leve a sua carteira de identidade, para que você possa também votar com segurança e não ter nenhum problema em relação a isso. Aliás, deixando claro, doutor, que quem perdeu o título de papel, não fez a biometria com o RG, a pessoa, é claro, tem que saber a sessão eleitoral dela e isso pode consultar, se tem dúvida, ainda dá tempo de hoje para amanhã, a qualquer momento, no site do Tribunal de Justiça. Mas somente com o RG original consegue votar. Cédula de identidade com foto, carteira de trabalho ou a CNH, né, a carteira de habilitação. Tem a foto, tem a identificação, a própria lei confere essa possibilidade. Então, é a recomendação da Justiça Eleitoral. Leve o seu aparelho celular, mas leve também um documento. E a colinha, né? Nós pedimos que as pessoas levem a colinha. Colinha nada mais é do que a anotação dos seus números, né? Do número. O eleitor teve aí um tempo grande, mais 60 dias para escolher os candidatos. Então, agora é o momento de, já definido isso, levar para que não haja erro na hora da digitação. Doutor Pagan, quando há problemas durante o período da votação, como que acontece a administração, o senhor que é juiz eleitoral? Eu queria que o senhor explicasse como é que é o procedimento de uma pessoa que vai lá, usa o telefone indevidamente, ela é convidada a se retirar do colégio eleitoral? Como é que funciona, doutor? Olha, se a gente tiver algum problema relacionado ao aparelho celular, é a lei, não é o Tribunal Superior Eleitoral, mas a lei
dispõe, não é? Ela prevê que esse tipo de conduta é um crime. Então, em tese, a pessoa estaria cometendo um crime em flagrante se ele cometer qualquer irregularidade ali, ou tentar também ir contra a urna, destruir a urna, ou tentar alguma fraude. Então, é um caso, né? E o presidente da mesa, as pessoas estão dizendo que ele não tem poder de polícia, isso não é na verdade, o Código Eleitoral confere a ele o poder de polícia. Mas nós vamos querer evitar isso. Nós vamos conversar primeiro, né? Advertir, alertar, informar, orientar. Agora, se houver uma insistência, aí sim é caso de prisão em flagrante. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista faz mais uma pausa. A gente volta daqui a pouco com novas informações aqui na tela da TV Band Mais. Eleições 2022, olho no voto, olho na Band. Nessa noite, o juiz eleitoral Marcos Pagan traz as novidades do pleito desse ano e também as novas orientações, né, Nicolini? Importante, estava falando da questão de crime, de possibilidade de crime na sessão eleitoral, quando a polícia tem que ser chamada ou quando a pessoa tem que ser retirada. E falando, é claro, do celular, que é uma das polêmicas que acabou acontecendo por conta principalmente de fake news, doutor, nessa eleição. Quando que se configura o crime? A pessoa pode estar com o celular no bolso para ir votar, entrar, chegar na sessão eleitoral, os mesários vão orientar a pessoa a retirar o celular e deixar numa mesinha antes de ir à cabine de votação, né, atrás daquele papelão, né, onde fica a urna. Como é que vai ser isso? E quando que é crime? Para deixar claro para o pessoal que nos acompanha. Perfeito, Nicolini. É importante dizer que, como a gente já havia de alguma forma exposto, ir com o aparelho celular não tem nenhum problema. O crime é entrar com o aparelho celular na cabine de votação. E é essa situação que configura o crime. E aí, eventualmente, nós podemos tomar a providência da prisão em flagrante. Agora, fora disso, se ele deixar ou for até a cabine, ele vai ser orientado. Nós fizemos diversas reuniões com o pessoal, o Tribunal de Justiça Eleitoral também fez diversas, nós capacitamos os mais novos e reforçamos com os mais antigos todo aquele treinamento para conseguir fazer, como a gente tem sempre feito, né, realizar o dia da votação da melhor forma possível. Acessibilidade, doutor, pessoas com deficiência ou locomoção, como é que o tribunal esse ano e também como as eleições estarão assistindo esse público, doutor? Israel, agradeço essa pergunta porque eu recebi a visita de duas advogadas da OAB, não é, que eram presidentes desse setor, e uma preocupação muito grande porque nós tivemos um problema grave. Nós estamos tentando tomar o máximo de providências, orientando também. Elas foram até o dia lá na Câmara Municipal para orientar, mas eu sei que há uma abrangência muito grande, não é? Então aqui vai um apelo. Se qualquer pessoa que tiver uma necessidade especial e que tenha algum tipo de dificuldade, por favor, procure o responsável pela escola, porque eles estão orientados a dar a mais pronta e imediato atendimento a essa pessoa para que ela possa realizar de acordo com o que determina a lei. Apesar de que a recomendação sempre é as pessoas, às vezes, até mudarem de sessão, né? Anteriormente, agora já não dá mais, né? Não tem jeito. Mas para que tenha sessões acessíveis, principalmente quem tem dificuldade de locomoção. Doutor Pagan, vamos falar agora um pouco de apuração, ou um termo que nem se usa mais, né? Sim, totalização dos votos. As sessões são fechadas às 5 da tarde, horário de Brasília, e a partir daí essas urnas vão para onde? Como é que é feita essa totalização de votos? E qual a expectativa de se ter o resultado? Das últimas eleições, até 9, 10 da noite, a gente já tinha os resultados. E para prefeito foi assim há 2 anos. E agora com mais votos, são deputado, senador, presidente, governador. Como é que está a previsão? Como é que deve funcionar? Perfeito, Nicolino. Nós estamos com computadores mais potentes, não é? Então nós esperamos até reduzir, muito embora nesse caso nós tenhamos uma eleição de primeiro turno com vários candidatos, e isso pode eventualmente também refletir no tempo. Mas por volta disso, 21 horas, quem sabe até um pouquinho antes, a gente já consiga ter um resultado confiável, pelo menos uma prévia bem adiantada dos resultados. Encerrada a votação, por volta das 17 horas, às vezes se prolonga um pouquinho, as urnas eletrônicas são transportadas até os cartórios eleitorais. Nós montamos um esquema de trânsito, de segurança, justamente para conseguir receber essas urnas eletrônicas, retirar o dispositivo eletrônico onde estão os dados e inserir nos computadores que estão nos próprios cartórios eleitorais. É só a partir daí
que nós temos um contato com a internet, porque os dados serão transmitidos. Mas não tem problema de segurança nenhuma, porque nós vamos emitir os boletins de urna e depois dá para fazer uma conferência tranquila. E então, essa internet é fechada, né? É fechada, criptografada, com muita segurança nisso. E, como eu disse, como os dados estão aqui na base, se tiver qualquer tipo de problema, a gente tem como recuperar, né? Então, isso também a gente tem sempre feito isso. E os próprios tribunais nos estados, eles enviam para Brasília, no TSE, e é a partir daí que começam a ser divulgados e totalizados os votos. A Band, a partir das 5 da tarde, começa um grande trabalho de apuração. Nós estaremos sempre nos últimos 20 minutos de cada hora com informações regionais para você que nos acompanha aqui na região metropolitana, e esperamos até às 9 da noite trazer já os resultados finais. Às 10 da noite vai ter o Canal Livre Especial. Eu queria agradecer ao Marcos Pagan, juiz eleitoral de São José dos Campos, que gentilmente esclareceu dúvidas importantes, trouxe informações importantes para a votação desse domingo. Que seja uma festa da democracia, doutor. Eu agradeço não só a oportunidade, mas também a oportunidade de dizer a você, eleitor, amanhã é o seu dia, né? Auxilia, colabore com a Justiça Eleitoral para que possamos ter a sua vontade colocada na urna e essa vontade será realizada perante a Justiça Eleitoral. Muito obrigado. Band Entrevista fica por aqui, mas o nosso encontro está marcado sempre no sábado, às 6:50 da noite. Um bom voto nesse domingo. Bom voto para você, excelente final de semana, um excelente sábado.